Olá! Hoje nós vamos estudar ouvindo a voz de Deus. E o estudo é o número 11. Salvação pela graça. Olha que tema, hein? Salvação é pela graça. Salvação é de graça. E salvação é pela graça. Vamos responder todas essas inquietações, essas questões aí dentro da nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Aqui dentro nós temos verdadeiro caminho, que é o próprio Jesus, sua palavra, e ela vai nos conduzir, mas você precisa crer. Então, salvação pela graça. Vamos orar antes da gente começar, né? Para que nós possamos ter a companhia. Nós sabemos que Deus disse que onde estiver um ou mais em seu nome, e aí Ele estaria junto. Mas eu estou aqui sozinha e eu sei que algum de vocês vai estar aí. Mas como é gravação, vai estar depois. Vamos orar, né? A gente não vai se delongar muito por causa do período. Senhor, muito obrigada por nos ajudar, estar conosco, nos perdoar e ampliar a nossa mente para que possamos ouvir a Tua palavra e só a Tua palavra seja aqui exposta, seja expressada de forma guiada por Ti, pelo Teu santo e poderoso Espírito, ó meu Pai amado Jesus. E já te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, essa pergunta foi feita por Bildade. Lembra? Um dos amigos do patriarca Jó. Traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E aí Jó 25:4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Não é verdade? Estaria então o homem irremediavelmente perdido se nós não temos mérito nenhum para nos salvar? Se não temos obra que nos salve, então como seremos salvos? Ou estaremos perdidos? Não. Felizmente existe esperança. Amém. Felizmente há esperança. Cristo proveu um caminho de escape. Quem? Cristo. E nós o encontramos onde? Na Bíblia. Para alguns encontrará. Para nós que já temos ciência da Bíblia, encontramos na Bíblia. E a primeira pergunta. Vamos ativar a memória do que estudamos aí no estudo 10, nos anteriores. Prestem atenção. Qualquer pergunta, perguntem nos comentários, né? Se você fizer perguntas e eu puder responder, eu respondo. Se forem demais, eu vou escolher algumas para responder, tá bom? Então, vamos lá. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Você sabe que a Bíblia é dividida em Velho e Velho e Novo Testamento, ou seja, Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Então, a pergunta seria assim: como ocorreria a salvação segundo o Antigo ou o Velho Testamento? Mas Gênesis, que é um dos livros, né, do Antigo Testamento, Gênesis, Salmos, vai responder. Gênesis 6, 8, ou seja, capítulo 6 e verso 8. 15, 6, ou seja, capítulo 15, verso 6. Salmos 6, 4. 13, 5, 86, 15. Todos eles respondem. A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Salvação no Antigo Testamento é unicamente pela
graça. Ou, não esqueça, estude todos esses versos que eu te dou, pormenorizadamente. Seja como os cristãos fiéis. Procure na Bíblia as respostas. Procure na Bíblia as suas dúvidas, certo? Não siga a mente humana, pois nós todos somos pecadores. Siga a palavra de Deus. Aí você vai estar seguro, andando no caminho que Ele lhe deu, ou nos deu, para que possamos trilhar. E aí Deus apresentou o plano da salvação à humanidade, desde que o pecado surgiu. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Pois é, no Antigo Testamento, a salvação à humanidade desde que o pecado surgiu. Então, no Antigo Testamento, a salvação era vislumbrada no derramamento de sangue. Lembra? Os animais sacrificados, os muitos cordeiros, vacas, né? Bodes, até bode, mas... bom, enfim, uma infinidade de animais que morriam, né? Nossa, quantos animais morriam! Uma infinidade que vertia seu sangue. E esses animais, como já estudamos no passado, representavam Jesus. Uma vez ele vindo, pronto, esse sacrifício foi abolido. O sacrifício por ter Jesus, que era para vir, veio e morreu por todos nós. Então, ele cessou aí o sacrifício dos animais, né? Então, no Antigo Testamento, a salvação era vislumbrada no derramamento de sangue de uma vítima inocente como substituta do pecado, simbolizando o sacrifício de Jesus. Cada sacrifício relembrava o pecador que ele não podia salvar por si mesmo. Então, pronto, já respondeu que nós não temos obra, nós não podemos nos salvar, mas unicamente por meio da fé no sacrifício de Cristo. E aqueles animais representavam um dia que Jesus viria, isso no Antigo Testamento. Jesus veio já no Novo Testamento, né? E começou aí a segunda parte da Bíblia. A isso chamamos graça. Por isso entendemos que desde a queda de Adão e Eva, a salvação é um presente de Deus. O que é graça? Por que é graça? Porque é um presente de Deus. Salvação não pode ser, vamos dizer, ser trocada por obras. Salvação é mérito do sangue de Cristo, sangue real, sangue do nosso Pai, do nosso Deus. Os animais apenas o representavam, fazia com que as pessoas pensassem que aqueles animais inocentes que não sabiam nada seriam mortos, assim como Jesus, totalmente sem pecado e inocente, não teve nunca pecado nenhum. Então, por isso entendemos que desde a queda de Adão e Eva, a salvação é um presente de Deus recebido por meio de quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, já nos diz a sua palavra. Recebido por meio da fé em Cristo. Você confirma em Atos, capítulo 26, versos 22 a 23, 1 João, capítulo 5, versos 11 a 12 e Hebreus 5, 9. Segunda pergunta. De acordo com o Novo Testamento, agora vamos para o Novo Testamento. Como podemos ser salvos? Agora a gente vai descrever como se pode ser salvo. Como podemos ser salvos? Atos 15, 11, Efésios 2, 8, Romanos 3, 24 e 1 João 5, 11 a 12 responde. A salvação no Novo Testamento é pela graça. Da mesma forma, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é coerente. Ela não diz uma coisa no início e vai desdizer lá nos outros livros. Os 66 livros estão entrelaçados. E por isso quem o revela é o Espírito Santo. Isso para quem tem fé. Vamos lá, a salvação no Novo Testamento também é pela graça. Tanto no Antigo, né?
era pela graça, quanto no Novo é pela graça. Então, o plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. 1 Pedro 1, de 18 a 20, Apocalipse 14, 6, Gênesis 3, 15. É somente pela graça de Deus que seremos salvos. No entanto, seremos julgados de acordo com a aceitação ou rejeição dessa graça. Você aceita essa graça? Você aceita a salvação que Jesus trouxe através da cruz para você? A tortura que ele sofreu, sem nunca ter pecado? Você aceita Jesus como seu único Salvador? Eu estou apenas estudando. Continue, meu irmão. Deus diz que se você continuar estudando, a própria palavra dele vai fazer você entender. Tá bom? Agora, o que Jesus fez para nos salvar? O que foi que ele fez? Nós estamos tentando falar o tempo todo. Você já deve ter entendido. Hebreus 9, 22, Romanos 5, 8 diz: Jesus nos salva através de sua morte. Onde? Na cruz. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível a todo aquele que crê por meio da ministração de Jesus no santuário celestial. A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Cristo, onde os salvos serão restaurados. Isso, a consumação final da salvação ocorrerá onde? Na segunda vinda de Cristo, onde os salvos serão restaurados e purificados de todo o dano que o mal lhes causou. 1 Coríntios 15, 50 a 57. Vamos ver quais são os passos, então, para essa confirmação. 6 passos que confirmam a salvação. Vamos ver agora os 6 passos que confirmam a salvação. Onde? Primeiro em Atos 16, 31 e 4, 12. Devo crer em Jesus como meu Salvador, meu único Salvador. Segundo, Atos 3, 19. Arrepender-me e converter-me. Quando você se arrepende e entende que você não está fazendo o que Deus quer, quando você entende, você se converte a Deus e você se arrepende. Você sente dor por você não estar andando para Jesus, não está seguindo o caminho dele, por você não ter tido fé, por você não ter... Você sente dor, sente que perdeu muito tempo. Mas para Deus, ele sabe tudo. Tudo no tempo certo. Cada um tem o seu tempo. Esse é o seu momento. Procure Deus, procure Jesus. Leia a Bíblia para você ser redimido, para você encontrar com o seu Pai, para você ir para a eternidade. Lembra, você no máximo vai viver nesse mundo 120 anos. Mas quando Jesus voltar na sua segunda vida, que estamos aguardando, que a Bíblia diz que já está se aproximando, que nós podemos até ouvir os passos de Jesus, quando ele voltar, você vai viver eternidade. Imagina 120 e eternidade. Faça esse paralelo. 120 e eternidade. Uma diferença enorme, né? Por isso que Deus, Jesus, chama essa morte de sono. Claro que nós vamos nos desfazer, porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Como ele diz, você já estudou aqui nos primeiros estudos. Se você ainda não estudou, procure os vídeos do primeiro e até esse momento. Veja, estude. Compartilhe esse estudo, tá bom? Que você vai aí estar contribuindo na missão que é de Deus, salvar as pessoas. Porque se você não entende, se você não conhece, como você pode se aproximar de Jesus, né? Embora Jesus tenha os seus métodos que são, né, inigualáveis, mas é sua ordem que nós possamos compartilhar, disseminar, que nós possamos falar desse amor maravilhoso que você está conhecendo. Terceiro passo, 1 João 1,9, você deve confessar: olha, hoje eu roubei. Não, eu estou dizendo que para aqueles que roubam, né?
Hoje eu matei, eu não quero mais fazer isso. Hoje eu fofoquei, hoje eu maquinei o mal para alguém. Hoje eu senti ódio de uma pessoa porque ela fala no nome de Deus. Hoje eu contribuí para o inimigo de Deus, para o castelo do inimigo de Deus que já está vindo e ruindo. Faça isso, se arrependa. Confesse seus pecados a Deus. E Ele é fiel e bom para te perdoar, porque Ele é teu Pai e Ele te ama. Em Mateus, o 4º passo, nós estamos dando aqui os passos que confirmam a salvação. São 6. Mateus 19, 16 a 17 diz: seguir os mandamentos. Que mandamentos são esses? Os mandamentos de Deus, a característica desse Deus poderoso e maravilhoso, o Deus que escreveu nas pedras para Moisés entregar aos israelitas no Êxodo, né, quando eles estavam saindo do Egito, da escravidão do Egito. Então, são esses mesmos mandamentos. Êxodo 20, ele nunca vai cair por terra, são 10 mandamentos. 4 se referem à adoração a Deus e os 6 últimos se referem ao relacionamento entre seres humanos. 5º, Marcos 16, 16. Você tem que ser batizado por imersão. Você tem que mergulhar dentro da água, como João fez com Jesus no Rio Jordão. E o 6º passo, Mateus 24, 13. Ser perseverante e continuar praticando o que aprendeu, viu? Não pode esquecer. Está aprendendo? Parabéns, graças a Deus. Agora você tem que ser perseverante. O inimigo vai falar mal, vai mandar um, vai mandar outro, para tirar você, desviar você. Mas você tem que seguir, persistindo em Jesus. E a capacidade de continuar, né? Trilhando no caminho de Deus. Apesar de todos esses obstáculos, né, que você pode encontrar, você pode dizer assim, ó, devo perseverar na comunhão com Deus. Isso é muito importante. Todo dia você falar, você orar, ler a Bíblia, fazer esses estudos, ouvir sobre o que está escrito na Bíblia, que é a única forma de você estar aprendendo a verdade, através da Bíblia. E cuidado que ela pode... que ela já está para ser, já estão falando que vai alterá-la, né? Com ordem de quem? De Deus não é, porque da Bíblia não pode ser alterada de forma nenhuma, nem acrescentada, nem diminuída. Os passos acima conduzem à santificação, processo diário, contínuo, que demonstra a aceitação da salvação. Vamos recapitular? A salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. Você vai confessar a quem? A Jesus. Em como? Em oração. E a mais ninguém, porque ninguém está apto para salvar ninguém. Nem a gente pode salvar a si mesmo. Você pode escolher a salvação e continuar ao lado de Jesus. Quem te salva é Jesus, porque morreu na cruz. Ele é seu substituto. Foi Jesus que morreu para que você possa ser salvo. Você teria que ter morrido, mas você não tem poder o suficiente, nem ninguém, para que haja essa substituição de pecado por imacular, de pecado por perfeição. Só há perfeição, só há uma pessoa que nunca pecou, uma pessoa que é amor. É só Jesus Cristo. Então, se você não trocar os seus pecados pela glória de Jesus, que ele desceu do céu para esse fim, ser morto por você e por mim, tá bom? Não há remissão dos pecados. E esse batismo simboliza isso, morte para essa vida. Você se arrepende, confessa, morreu para essa vida de pecado. E aí você agora surge para uma nova vida com Jesus, uma vida para a eternidade, né? Através do batismo, o último passo. O sexto passo seria, o último passo, no caso aqui,
O batismo seria o quinto passo. O sexto passo agora é você continuar perseverando, continuar observando, perseverar. Nunca desanimar, nunca desistir. Bom, desanimar a gente vai desanimar, mas não desanimar para abandonar Deus. Se você abandona Deus e volta a fazer o que é errado, o que você aprendeu que não deveu, que não deve, você está aí como volta ao vômito, né? Assim como os animais, o cachorro, né? Diz a Bíblia que ele volta ao vômito. Eu não sei se é a Bíblia, você me perdoe se eu estiver falando besteira, essa história aí, eu já devia ter ouvido, não é bom ficar falando que se ouve, porque eu ainda não pesquisei. Mas dizem que quando a pessoa comete um erro, geralmente volta a esse local. Então, quando você se arrepende e você volta a pecar, é que você deu uma caída, é que você precisa continuar, perseverar. Aí você precisa conversar, confessar, se arrepender e Deus continua te aceitando. Quantas vezes? Sempre que for necessário, porque sempre estaremos, infelizmente, pecando. Então, Deus quer que você tenha essa perseverança, não se entristeça. Não se entristeça para desistir, se entristeça para Jesus te abençoar e você voltar ao seu caminho. Tá bom? Meio complicado, né? Às vezes um paradoxo, né? Mas não é tão complicado assim não, tá bom? Depois que você começa a ler a Bíblia, as coisas ficam claras, ficam bem transparentes. Só há salvação em Jesus, só há amor e só há perfeição em Jesus. Você basta escolher, certo? Vamos junto para a eternidade, em nome de Jesus. Amém?